Bom, Ramon Dias não é mais técnico do Corinthians e isso já era basicamente esperado, né, nas últimas 12 horas desde a derrota para o Fluminense em casa por 2-0. Essa situação já estava ficando insustentável, havia muita cobrança da torcida, né, muita cobrança de parte da diretoria do Corinthians e ainda o que barrava talvez essa demissão era o desejo do Fabinho Soldado, executivo de futebol, que, né, Ramon e seu filho Emiliano Dias, né, auxiliar técnico, permanecessem no clube. Mas diante da derrota, diante, né, dessa situação, acho que um novo tropeço em casa, isso pesou muito para a demissão do Ramon Dias. E um ponto interessante, e eu acho que até a gente precisa ressaltar isso, a demissão do Ramon, ela é fruto de um estudo, basicamente, que a diretoria já vinha fazendo há algum tempo. Obviamente que a conquista do Campeonato Paulista diante do principal rival, né, o Palmeiras, segurou o técnico ali, só que essa demissão ela já vinha sendo estudada desde o ano passado, em momentos de oscilação, sempre esse tema voltava a ser pauta. Parecia que o título paulista colocaria uma pedra nesse tema, mas não foi isso que aconteceu, principalmente depois de uma sequência aí de 5 jogos e apenas uma vitória. E aí a gente entra nesse debate, né? Vai ser Dorival Júnior, não vai ser Dorival Júnior? Ainda falta ali, né, aquele detalhe, principalmente pensando que o técnico acabou de sair da seleção brasileira, então a gente fica no aguardo para ver se clube e treinador vão entrar num acordo nas próximas horas. Pelo menos a palavra já está aí bem alinhada para que ele possa assumir o clube. Mili, a Lívia trouxe uma série de informações para a gente, às vezes chama atenção, né? Porque acabou seu time, né? Acabou de ser campeão paulista, tá a torcida aí comemorando, mas ela trouxe aí uma série de informações, né? Torcida pressionando, tinha uma crise interna, te surpreendeu de alguma forma? Você também já estava esperando? Você acha que essa demissão é justa? Eu acho que essa demissão é justa e ela é tardia, Raquel. Assim, a minha avaliação é que, a despeito dos resultados, dos bons resultados, o Corinthians vinha jogando muito mal. O futebol é curioso porque, assim, a gente pode analisar resultado ou analisar desempenho, o jogo, né? A análise mais simplista vai falar, olha, o Corinthians fez uma campanha maravilhosa no Campeonato Paulista. Foi campeão, inclusive, porque mandar embora os treinadores. E eu argumento, assim, na noite em que o Corinthians foi campeão paulista, eu fiz uma live falando, o Ramon tem que sair. O Ramon e o Emiliano não conseguem mais fazer o Corinthians jogar. Já conseguiram. O Corinthians fez uma arrancada muito bonita o ano passado. E a gente tem que saber que histórias acabam. Eu acho que a história do Ramon e do Emiliano no Corinthians acabou. Esse ano o Corinthians vem jogando muito mal, cada vez pior. E acho que cada dia em que essa demissão não acontecia, o Corinthians comprometia o ano. A Lívia sabe, muito melhor do que a gente, o que acontece fora de campo no Corinthians. O Corinthians está prestes a entrar numa noite longa e sombria por questões políticas. E agora, com o campo desarrumado, vai ser mais difícil arrumar. Porque é claro que o barulho de fora, uma administração caótica, uma administração cheia de suspeitas, de coisas muito complexas, assim. O Corinthians fora de campo é um caso de polícia, para dizer o mínimo. Então, agora dentro de campo, a coisa também está desarrumada. E aí? É Dorival o nome certo? Assim, eu acho que o Corinthians vai substituir um erro por outro. Espero estar enganada. Mas a identificação do Dorival com o Corinthians é nenhuma. O Dorival Júnior não entende o que é o Corinthians. Eu posso estar enganada, o Dorival pode chegar lá, ele é um cara muito competente, rapidamente entrar na alma e saber o que é o Corinthians. Mas eu tenderia a achar que isso não vai acontecer. O Corinthians precisa de um treinador boleiro, alguém que entenda o que é a alma desse clube e a alma desse elenco, com Memphis, com Yuri, com Carrijo, com jogadores que precisam estar livres em campo. Não vai ser o Dorival. Ainda não está certo, então estou dando opinião aqui em cima de ainda é uma especulação, né? Mas, enfim, acho que a saída do Ramon é tardia e a chegada do Dorival precoce.
Depois do jogo de ontem, o principal astro corintiano, o Memphis Depay, gente, se eu estiver falando errado, alguém me corrige, que meu filho sempre fala que eu falo o nome desse jogador errado, reclamou do rendimento do time. Vamos colocar na tela o que ele disse. Sou o primeiro a olhar para mim mesmo quando posso fazer o melhor. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, com o time é tão aberto, com as linhas entre nós, são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. Então você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time. E temos que estudar o jogo se quisermos crescer. E Alice, ele tá dando uma lição de moral aí no time, hein? Ele tem esse poder todo aí, esse jogador que manda no técnico, na equipe, em todo mundo? Não tô te ouvindo, Alicia. Talvez Agora sim, né? Agora sim. Agora sim. Boa noite para você, para todas e todos que estão com a gente. O Memphis, mais do que isso, ele entregou a cabeça do Emiliano e do Ramon numa bandeja para a diretoria, né? Ele deu o selo de aprovação do elenco para uma demissão que eu concordo é uma demissão tardia, né? O Emiliano Dias e o Ramon Dias, essa dupla, já vai tarde do Corinthians. O que eles fizeram no ano passado foi absolutamente surpreendente e merecem aplausos, mas de lá para cá, desde o início desse ano, o time só regrediu. O Corinthians hoje e todo esse ano é um time pior do que foi na reta final de 2024. Não é uma dupla que consegue fazer times evoluírem no longo prazo. Na melhor das hipóteses, dá para dizer que é uma dupla capaz de tirar um time de um momento de desespero. Fez isso com o Vasco, precisou até a última rodada, mas fez isso. Com o Corinthians conseguiu aquela arrancada histórica. Mas foi ao longo desse ano mostrando todas as suas deficiências que levaram a essa fala do Memphis. Acho que a gente precisa qualificar a fala dele, ressaltando que ele tem vários problemas e não sei se está fazendo essa autocrítica de maneira tão completa. Ele tem tido vários problemas dentro de campo, não tem contribuído da maneira que se espera, especialmente de um jogador que ganha mais de 3 milhões de reais por mês. Foi muito mal no jogo contra o Palmeiras, né, com atos, inclusive, assim, de pura distração mesmo. Nas finais também não tinha ido bem, mas teve aquela coisa toda de subir na bola e o Corinthians conseguiu ser campeão, então acabou aquele momento sendo dominado por aquela imagem. Mas o problema do Corinthians vai além do Ramon e do Emiliano. Mas, de fato, eles haviam perdido, né, praticamente todo o grupo, e você tem certeza de que o técnico vai cair quando o principal nome do elenco se sente confortável para dar uma entrevista publicamente, dizendo que o time é mal treinado. Né? Não é nem mais ou menos o que ele quis dizer, é o que ele disse. Ele disse que o time é mal treinado, no que ele está correto. O time é mal treinado, tem jogadores melhores do que esse resultado, do que esse conjunto da obra que a gente está vendo, ainda que com várias deficiências de elenco. Mas se a gente tira aqueles 2 jogos da final, em que o Corinthians não jogou bem, mas conseguiu vencer o seu adversário, o ano do Corinthians é ruim, né? O Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores. O Corinthians tem uma vitória no Campeonato Brasileiro até agora, né? Tá penando na Sul-Americana. Então, de fato, era muito difícil sustentar a permanência deles. E concordo que Dorival Júnior é um bom nome que está no mercado, mas, mais uma vez, treinadores de futebol mostrando que, nessa profissão especificamente, o seu último trabalho não quer dizer nada sobre o seu próximo trabalho, né? Fez uma sequência muito ruim na seleção brasileira e pode ser recompensado com um dos maiores times do Brasil, ainda que seja um time em crise, com uma oportunidade muito grande e com bons jogadores na mão. Mas o Corinthians tem uma temporada que pode ser dura pela frente. Vamos ver, o ano passado ela virou no meio do ano, né? Virou uma chavinha ali no meio do ano, com uma janela de transferências incrível, mas o futuro parece preocupante. Lívia, a Alicia disse que o Memphis entregou a cabeça aí do Dias numa bandeja, né? E me conta uma coisa, ele tem tanta influência para
apitar aí alguma coisa na escolha do Dorival? Ele é ouvido pela diretoria do Corinthians na hora de escolher um novo técnico? Afinal, o salário dele, né? 3 milhões de reais, ali você falou. Como é que é essa relação dele com a diretoria do Corinthians? Ele vai ser ouvido nesse processo? Olha, a gente já pode até colocar isso como um ponto importante, né? Para você se credenciar a treinar o Corinthians, é fundamental entender que existe ali uma situação de estrela, né? O Corinthians hoje está em uma situação de estrela e essa estrela é o Memphis Depay. Vide, né, o contrato dele, que foi um contrato muito polêmico, com várias cláusulas de benefícios, bônus, luvas, diferente de outros jogadores, inclusive, né? Então, assim, ele tem privilégios dentro do clube e uma proximidade com os dirigentes que é bastante importante. Então, a palavra dele, sim, tem poder dentro do clube. Mas não só o Memphis, né? A gente precisa analisar hoje o elenco do Corinthians como um elenco que, assim, de alguma forma veste a camisa dessa diretoria. Então, existe, né, essa preocupação de como o clube, né, enxerga o seu elenco e vice-versa. E nesse sentido, tanto, né, o Augusto Melo, presidente, quanto o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, eles têm essa preocupação do que o clube, né, o que a equipe deseja. E hoje, o elenco do Corinthians já não desejava mais a permanência do Ramon, e isso foi fundamental. Então, assim, não tem mais, acho que, como a gente separar a figura do Memphis como não sendo um cara extremamente, assim, de peso de palavra, e também de atitude, né? Ele vai lá, ele fala. Ontem, ele deu as caras na hora depois de uma derrota importante e basicamente decretou a demissão do Ramon Dias. Mili, você já